Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. A aula de hoje é sobre volume de prismas e cilindros. Então, primeiro, o prisma. O prisma é a figura geométrica em 3 dimensões. Ele tem duas bases. As duas bases são a mesma figura, certo? São exatamente o mesmo tamanho. E o prisma tem o prisma reto, onde aqui a altura forma um ângulo de 90 graus com a base, e tem o prisma oblíquo, que aqui todas as arestas laterais são inclinadas ao mesmo tempo com o mesmo ângulo. A altura fica a partir dessa inclinação. Os prismas pode ser as bases podem ser qualquer polígono, certo? Então aqui no caso a base é retângulo, poderia ser triângulo, poderia ser um pentágono, poderia ser um hexágono e assim por diante. Aqui alguns exemplos de prismas. Um prisma triangular onde as bases são triângulos. Prisma quadrangular, onde as bases são quadrados. Prisma pentagonal, onde as bases são pentágonos. Prisma hexagonal, onde as bases são hexágonos, né? Os polígonos aqui têm 6 lados. E assim por diante. Os cilindros. No cilindro, a base, diferente do prisma, a base são círculos. Esse aqui é o prisma reto e esse aqui é o prisma oblíquo, certo? É o mesmo conceito. O reto, a altura que forma um ângulo de 90 graus, é retinho, o próprio nome diz. E o prisma oblíquo, o cilindro oblíquo, ele é inclinado. Então esse aqui é o cilindro. Esse aqui é um exemplo, né, da onde que é usado em vários lugares. Então aqui o leite é a principal matéria-prima usada na produção de queijos. Então esse aqui está mostrando, né, a produção de queijo. Todos os dias, cerca de 30 milhões de litros de leite são processados pelas indústrias de queijo no Brasil. Cada uma dessas indústrias manipula um grande volume dessa matéria-prima, que exige equipamentos que comportem milhares de litros de leite. Então, se ele escolheu essa forma de um cilindro, porque estudando todas as formas, essa foi a melhor forma que encontraram. Então vamos retomar um pouquinho no volume do paralelepípedo, que é um prisma. Um prisma. O volume do paralelepípedo é a multiplicação das 3 dimensões, que é comprimento, que aqui no caso é a letra C, poderia ser qualquer letra. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, é a continha de vezes. Então, aqui, no caso dessa figura, é A vezes B vezes C. Mas é fácil. Quando vê uma figura, por exemplo, uma caixa, no exercício, é só multiplicar esse lado aqui, que a gente chama da frente, né, que é o comprimento, vezes a largura, vezes a altura dele, que acha o volume. Que eu já falei. Vamos fazer um exercício. A figura representa um hexaedro, que é um cubo, cuja medida de cada aresta é igual a 3 centímetros. Então, estamos aqui um cubo, né, aresta, cada aresta é 3 centímetros. Ou seja, o comprimento é 3, largura é 3 e a altura também é 3 centímetros. Ele pergunta qual que é a medida do volume. Temos as alternativas aqui. Então é só fazer a continha de vezes, né? O volume é esse tamanho, vezes esse, vezes esse. 3 vezes 3 vezes 3. Então, fazendo a conta de vezes na sequência, 3 vezes 3, 9. O resultado coloquei aqui embaixo, esse 9 veio do 3 vezes 3. Aí vezes 3. 9 vezes 3, 27.
é em centímetros cúbicos, porque a medida aqui é centímetro. No volume, a unidade de medida vai com 3 aqui, porque são 3 dimensões, é uma multiplicação com 3 números. Exercício 2. Maria produz em sua fábrica um produto na forma cúbica. Para vender seus produtos, ela acondiciona-os em caixas maiores. Então, esse aqui é o produto dela, que é no formato de um cubo, de 10 centímetros de cada aresta. E ela coloca esse produto aqui dentro dessas caixas. Essas caixas são maiores. Aí está perguntando, a quantidade de produtos que Maria consegue colocar na caixa grande é... Então, para eu saber isso, primeiro, eu tenho que saber o volume da caixa grande, saber o volume da caixa pequena, e depois eu pego e divido o volume da caixa grande pelo volume da caixa pequena. Assim eu sei quantas caixinhas vão caber dentro dessa caixa maior. Então, ó, calculando o volume da caixa grande, que é a conta de vezes entre essas 3 medidas, 80 centímetros, 40 centímetros e 60 centímetros. Lembrando, como é uma conta de vezes, não importa a ordem que eu coloco, o resultado vai ser o mesmo. Então aqui 80 vezes 40 vezes 60. Fazendo 80 vezes 40, dá 3.200, copiei o vezes 60. 3.200 vezes 60, dá 192.000 centímetros cúbicos. Agora eu vou fazer o volume do produto aqui, da caixa pequena, que vai ser 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1.000. Agora é só eu dividir esse volume da caixa grande pelo volume da caixa pequena. Aí eu vou saber a quantidade. Aqui eu posso cortar os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Então, vai caber 192 caixinhas dentro da caixa grande, que é a alternativa D. Agora o volume de um prisma. Qualquer que seja o prisma, o volume é a área da base vezes a altura. Certo? Então aqui, por exemplo, se a base for um triângulo, vai calcular a base do triângulo e multiplicar pela altura. Se o volume for um retângulo, que é no caso do prisma, da caixa que a gente fez no exercício anterior, é a mesma coisa. Se for um hexágono, é a mesma coisa. O prisma de base triangular abaixo, as bases são triângulos equiláteros de lado 8 centímetros. Sua altura é 10 centímetros. Qual é o volume do prisma? Lembrando que o triângulo equilátero possui os 3 lados com o mesmo tamanho, a mesma medida. E os 3 ângulos internos medem 60 graus. Então, vou ter que calcular a área desse triângulo aqui. Depois que eu calcular a área, eu vou multiplicar pela altura de 10 centímetros. Então, ó, o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Esse triângulo tem 2 jeitos de calcular a área. Tem pela fórmula geral, a fórmula geral da área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, certo? Mas o triângulo equilátero, ele tem uma fórmula de área só dele. Mas eu vou calcular, caso vocês esqueçam essa fórmula, para vocês saberem calcular. Olhando esse triângulo equilátero, ele não deu a altura. Tá vendo? Ó? A fórmula é base vezes a altura dividido por 2. Só que ele não deu o tamanho da altura. Eu tenho que achar a altura. Então, eu vou traçar a altura aqui. Só no caso do triângulo ser equilátero ou isósceles. Lembrando que o triângulo isósceles tem esses 2 lados com o mesmo tamanho e esses 2 ângulos com o mesmo tamanho, mesma medida. Quando ele é equilátero ou isósceles, quando eu traço a altura, vai dividir a base aqui, a parte de baixo, em 2 tamanhos iguais. Ó, 8 centímetros
dividido em duas partes iguais, aqui vai ser 4 centímetros e aqui vai ser 4 também. Lembrando que é só no caso do triângulo equilátero e isósceles. Agora, para eu achar o tamanho dessa altura, eu tenho que achar pelo teorema de Pitágoras. Vou chamar de x. Tá? Só para... Então, aqui, a hipotenusa é 8 centímetros, porque quando eu traço a altura, aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, na frente do ângulo de 90 é a hipotenusa. Então, sempre a hipotenusa vem primeiro, do lado esquerdo do sinal de igual. Então, vai ser 8 elevado ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Teorema de Pitágoras. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Passo o 16 para o lado esquerdo do sinal de igual, vai trocar a conta dele. Aqui não tem sinal, é mais. Vai para o lado esquerdo como menos. 64 menos 16 é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado, 64 menos 16 dá 48. Agora eu vou inverter o x quadrado com 48 ao mesmo tempo para colocar o x do lado esquerdo do sinal de igual. Quando eu inverto os dois ao mesmo tempo, não precisa trocar o sinal. Então, extrai a raiz quadrada dos dois lados para achar o valor do x. Posso simplificar esse 2 de fora com o 2 de dentro. Vai ficar x é igual a raiz quadrada de 48. Não tem na tabuada, o número que vezes ali mesmo vai dar 48. Então, isso aqui é uma raiz irracional, tem que fatorar. Fatorando 48. Lembrando das aulas anteriores, né, nós passamos um traço aqui e dividimos por números primos. Como 48 é um número par, eu vou dividir por 2. 48 dividido por 2 dá 24. Que também é par, eu vou pegar o número 2. Coloquei o número 2 porque o 24 é par. E faço 24 dividido por 2 dá 12. O 12 também é par. Divide por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 também escolho 2. 6 dividido por 2 dá 3. Agora o 3 é ímpar. Na tabuada, ele está na tabuada do 3. Então vou escolher o número 3. 3 dividido por 3 dá 1. Chegou no 1 aqui, agora eu vou separar de 2 em 2 números iguais. Eu separo de 2 em 2 porque é raiz quadrada. Tem um 2 aqui. Então, vou separar de 2 em 2. Aqui seria 2 vezes 2. Então, coloca 2 ao quadrado dentro da chave da raiz. Coloca extrair na raiz quadrada, que é o exercício de raiz quadrada. Aqui é igual. Vai ficar igual de cima. E o 3, como ele está sozinho, ele não vai ter expoente aqui dentro. Vai ser o expoente 1, certo? Agora, vamos terminar essa raiz quadrada. Então, eu coloquei que estava lá na chave aqui, né? Posso simplificar o 2 com 2. Tirando da raiz, né? Vai ficar 2 vezes 2, vezes raiz de 3. Esse 2 e esse 2 vieram aqui de cima. Tirou de dentro da raiz. Aí faz a continha de vezes. 2 vezes 2, 4. 4 raiz quadrada de 3. Isso aqui é só a altura. Tá? Então, tudo isso que a gente achou aqui foi a altura do triângulo equilátero para calcular a área. Agora, a área é base vezes a altura dividido por 2. A base é 8, a altura é 4, raiz de 3. Então, ó, no lugar do B, coloquei o 8 aqui. Então, esse B virou 8. E esse H aqui virou 4 raiz de 3, que nós achamos lá. Certo? Aí faz 8 vezes 4, 32. Então, é 32 raiz de 3 dividido por 2. Como é fração, eu posso dividir esse 32 por esse 2. 32 dividido por 2 dá 16. Então, achamos a área do triângulo equilátero. Agora, se você lembrar a fórmula da área do triângulo equilátero, eu acho mais fácil, que é essa daqui. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
O L é o lado do quadrado, do triângulo. O L é o lado do triângulo. Então, no lugar do L, eu coloco 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 4 dá 16 raiz de 3. Tá vendo que se você lembrar dessa formulinha, o exercício você vai fazer bem mais rápido e vai ocupar bem menos espaço. Então, eu acho que compensa guardar essa fórmula aqui. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora que eu sei a área da base, eu vou fazer vezes a altura, que é 10 centímetros. Então, aqui, 16 raiz de 3 vezes 10. Eu faço a conta de vezes entre esses dois números. O número da raiz eu deixo quietinho. Então, 16 vezes 10, 160. 160 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, tá aí o volume do prisma de base triangular. Como a gente não... Vocês não veem isso aqui, né? Um volume com raiz. A raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Então, aqui eu extraí o valor da raiz quadrada de 3. Aí, 160 vezes 1,73. Esse símbolo aproximadamente, que é o igual com o tio em cima. Então, 160 vezes 1,73 dá 276,8 centímetros cúbicos. Agora, o volume do cilindro é a mesma coisa do volume do prisma. Só que a área da base do cilindro sempre vai ser um círculo. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, a área da base é a área do círculo, que é π vezes raio elevado ao quadrado. Certo? Vamos lá para o exercício. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura é de 10 metros, como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório? Considere π igual a 3,14. Então é só calcular essa área aqui e multiplicar por 10. Então a área da base é π vezes o raio elevado ao quadrado. O π aqui está considerando 3,14. No lugar do R, colocou o 2. Ele fala no próprio exercício, o raio igual a 2. E o H substitui por 10, que é a altura. Então, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Então, esse 2 ao quadrado virou esse 4. Aí eu vou fazer 3,14 vezes 4. 3,14 vezes 4 dá 12,56 vezes 10. Como é vezes 10, eu vou andar com a vírgula um número para a direita, porque é um zero só. Então vai dar 125,6 metros cúbicos. Então a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de fazer as atividades, mandar a foto pro tutor de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.